Bom dia, pessoal. Bom dia, seus amassadores de flores. Aqui teremos mais uma vez esse senhor que eu tenho que controlar as minhas palavras para quem sabe não se me prejudicar, né? Esse senhor infame, cara. Infame. Esse senhor que... Cara, é desconfortável você ver esse senhor na televisão brasileira. É insuportável olhar pra cara desse cara aqui. Ele não consegue dar uma opinião que você favoreça o Botafogo de alguma forma. Ele sempre está contra o Botafogo em tudo. Sempre distorce a imagem que ele está vendo para dizer que algo contra o Botafogo. Não foi para vermelho, não foi falta, não foi para expulsão, ou não foi pênalti, ou não foi nenhum erro da arbitragem. Mas quando é a favor do Botafogo, ele diz, não, isso aí tá errado. Esse cara conseguiu distorcer a bancada inteira do Troca de Passes. Vocês vão ver aqui no vídeo comigo, tá? Daqui a pouquinho vamos reagir a esse vídeo. A bancada inteira do Troca de Passes olhando e dizendo que não, Marcelo deu de propósito. Não, foi intencional, ele aumentou a carga, foi forte, ele viu o cara ali. E o PC, não, mas ele não viu. Não, mas esse cara, ele vai pra cima. Ah, não sei o que. Ridículo! PC de Oliveira é ridículo. Vamos reagir aqui a Troca de Passes, um pouco de ESPN também, para vocês verem aqui a repercussão do jogo de ontem entre Botafogo e Fluminense. Fluminense 0, Botafogo 1 no Maracanã. E mais uma vitória, né? A sexta seguida, acho que é sétimo jogo sem perder, sexta vitória seguida do Botafogo. Fluminense virou já a P-tinha do Botafogo. Bom, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos. Todos os conteúdos pingarem aqui no nosso canal. Notícias do Fogão. Tô meio resfriado, peço perdão pelo funga-funga desconfortável. Não se esqueça de curtir mesmo, porque só 5%, 6% das pessoas que assistem o vídeo curtem realmente ele. E curtir é de graça e ajuda muito o canal a ter mais alcance. E se inscreva no canal, porque só 11% das pessoas que assistem os vídeos são inscritas. E muita gente fala aí que tá sendo desinscrito no canal, tá perdendo a inscrição no canal. Algum bug do YouTube, não sei. Mas tá perdendo a inscrição. Então confere se você é inscrito ainda. E se não for inscrito, você se inscreva de novo e ajuda o canal a crescer mais forte. E bora pro vídeo. Com Pedro Moreno, com Alex, e vou estar daqui a pouco com Paulo César de Oliveira, que já está posicionado aqui para conversar com a gente e trazer os principais lances da rodada. A gente vai começar a falar sobre o clássico do Rio de Janeiro, porque lá a gente teve lances polêmicos, né? Vamos conversar com o PC a partir de agora sobre isso. Tudo bem, PC? Boa noite, bem-vindo ao Troca. Fala, Diniz, boa noite, tudo bem, graças a Deus. Ótima noite para você também, para o Moreno, Alex e para todo mundo que está em casa acompanhando o Troca de Passes. Maravilha, vamos começar a conversar então sobre esse jogo do Maracanã, PC. Primeiro lance é o pisão. A banana do... Não? Não, a banana do Mano não vamos, daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas não é um lance para arbitragem, né? Não vamos valorizar isso. Não. Vamos falar sobre o lance do Marcelo com o Matheus Martins, né? Torcedores do Botafogo pediram a expulsão do Marcelo naquele pisão, PC. É isso, jogo apitado pelo Wilton Sampaio, e nessa rodada é importante acho trazer essa informação. Durante a semana teve a informação a respeito do afastamento do Wilson Seneme, que até então foi descoberto, né, dando crédito aqui pela coluna do PVC e os seus companheiros do UOL. Uma informação que não tinha sido divulgada pela CBF, ele já estava afastado há quase 20 dias, segundo a informação, mas ele retomou o trabalho nessa semana, participou da audiência pública na quarta-feira para designação da Série B, na quinta para a Série A, e nessa rodada uma escala de mais segurança. São 8 árbitros da FIFA escalados nessa rodada, né? Inclusive os jogos de hoje, todos eles apitados por árbitro FIFA. O Braulio Machado e Vitória Juventude, Bruno Arleu, Corinthians e Atlético Goianiense, Fluminense, Botafogo, Wilton, a gente já vai entrar nos lances daqui a pouco, e o Klaus, que fez Fortaleza e Bahia, uma escala com um pouco mais de segurança, apenas 2 árbitros que não são do quadro da FIFA, Matheus Candansan, que vai apitar amanhã Grêmio e Flamengo, e o Lucas Torezin, que vai fazer o jogo do Bragantino. Uma escala de um pouco mais de segurança no momento agora de definição do campeonato, mais segurança, árbitros mais experimentados e dando uma segurada aí nos mais novos, que estava sendo o critério no decorrer da competição, mas agora esse é o momento que o campeonato exige mesmo a participação, né, e a segurança dos árbitros internacionais. Maravilha, vamos ver o lance do pisão então para a gente avaliar aqui, PC, se a reclamação é justa ou não. Vamos sim, vamos ao lance do Marcelo com o Matheus Martins, a gente vai rodar a imagem aqui.
Tem a primeira ação do Matheus Martins chegando e tocando na bola, e depois tem a ação do Marcelo. No primeiro momento, quando eu vejo, nesse primeiro momento, normalmente a gente costuma ter sempre a reação na câmera 1, mas a gente tem que julgar sempre por todos os ângulos para poder avaliar realmente a ação do jogador. E para mim, principalmente avaliando esse ângulo aí, o Marcelo, ele tem essa ação com o pé direito, sim, na coxa do Matheus Martins, mas para mim ele está olhando a bola, ele está olhando para cima. Eu não vejo uma conduta agressiva, eu não vejo uma conduta violenta, passível de cartão vermelho. Inclusive é o próprio gesto que o Wilton Sampaio faz, que estava próximo também, e eu concordo com a ação. Para mim, principalmente com a imagem mais fechada, né, o outro ângulo, eu vejo o Marcelo olhando para cima, e no momento que ele vai apoiar esse pé, o Matheus Martins já estava ali. Para mim não é conduta violenta para cartão vermelho. Nesse ângulo mais fechado, assim, é possível observar, Marcelo tem ação com o pé, está olhando para cima, não vejo como uma conduta violenta de agressão passível de expulsão. Ô PC, eu tenho dúvida, sabe por quê? Eu também. O pé direito dele, olha só, ele não pisa no gramado como se fosse jogar a bola, né? A impressão é que ele já viu, porque ele sentiu que o jogador bateu na perna direita dele, ele sabe que o jogador está ali, e ele desloca, para mim, né, a perna para o lado direito, e com uma força que não é a força natural, seria pisar no campo para correr. Eu acho que ele sentiu que o Matheus estava ali, e eu tive a impressão de que ele faz um movimento deliberado para pisar no Matheus, com inclusive uma força a mais do que um pisão natural no gramado, por exemplo. Eu acho que quando é uma ação para agressão, você analisa assim a questão de força, mas no meu entendimento, quando ele pisa, eu não vejo essa ação do pisão violento para agressão. Eu acho que ele pisa, até sente o Matheus Martins, ele vira, eu acho que chega, inclusive, a tirar um pouco o peso, chega a tirar a força. Lógico que a gente está vendo na câmera lenta, chama mais atenção, percebe na hora esse contato, ele vai apoiar. O Matheus Martins já está ali, por isso que eu concordo com a decisão. Logicamente, a jogada foi revisada pelo VAR, acho que se for divulgado o áudio do VAR, dá para a gente ter inclusive uma noção de qual foi a avaliação, mas eu não vejo como conduta violenta do Marcelo. Tem mais um elemento aí, eu também fiquei bem na dúvida também aqui, falando até com o Felipe antes do programa, se a gente consegue, na última imagem, se a gente conseguir segurar um pouquinho no slow, na hora que ele pisa, ele está olhando para cima, mas pouquíssimo antes do momento dele virar, olha lá, ele olha para baixo, ele sabe, agora, quer ver? Isso, aí, ele vai olhar para baixo, ou seja, ele sabe onde o Matheus Martins está. Então, e sentiu também, né, Pedro? Porque esse movimento o Matheus, aí... olha só, ele toca na perna direita dele ali. Sim. Com o corpo, né? Então, dá pra ver que ele abre a perna, ele abre o compasso, não é... Exato, mas lógico que a gente tá vendo aqui na câmera lenta, com todo esse detalhe, mas do jogo, após a entrada que tem do Matheus Martins, que é limpa, que é na bola, ele vem no carrinho, até perde um pouco o controle, e tem muito, na minha avaliação, questão de reflexo também, porque você tá aqui, você tá parado, vem um jogador que toca na bola, tem esse contato com você, e eu vejo essa ação... Marcelo, ele recebe um desequilíbrio, ele fica, mas eu acho que era evitável, eu acho que demorou um pouquinho mais. Não podemos falar de intenção ou de má intenção, mas parece que assim, a hora que eu tô desequilibrado, a gente vai pisar, a gente consegue, assim, eu acho que poderia ser, era evitável esse pisão, entendeu? Eu só avalio, assim, eu acho que é um lance que está bem na questão do debate mesmo, entre amarelo, entre cartão vermelho, entre uma ação. Eu só não vejo... para mim, não é uma conduta deliberada, agressiva em relação ao adversário. Por esse contato que ele tem do Matheus Martins, esse giro que ele dá na questão do reflexo, tem a ação sim, mas ele está pisando onde o Matheus Martins já está posicionado. O que justifica, às vezes, é o desequilíbrio no Marcelo. Mas se não era para vermelho, nem um amarelo, assim, algo Eu acho que você pode considerar... Por quê? Primeiro, como não tem disputa de bola, você para expulsar o Marcelo, você tem que considerar como uma conduta violenta. Perfeito. Por isso que eu vejo a ação correta do VAR de não chamar, porque para mim não é uma conduta violenta. Se você vai expulsar, é porque você está entendendo que é uma conduta deliberada e uma conduta violenta. O cartão amarelo pode sim ser aplicado se você considerar assim, que ele não considerou o risco ao adversário na hora de fazer esse movimento, tem uma ação com temeridade e não considera o risco que ele pode levar ali no adversário. Agora, como conduta violenta, uma ação de agressão,
eu não vejo um movimento de agressão. Mas respeito, sim, é um lance que é bem no limite pela a forma como ele pisa, mas eu não vejo, inclusive sente na hora, assim, tem essa ação de perceber depois que toca, mas eu não vejo como conduta violenta para expulsão. Vamos mas bem no limite, respeito, e principalmente quando você vê a imagem mais fechada, chama mais atenção. Sabe quando abriu a imagem assim, sabe o que me veio à cabeça? Quando eu via em velocidade normal, parece até aquele movimento que você faz pra matar barata. Aquele episódio de matar barata assim, rápido, na câmera aberta, né? Mas é um lance difícil mesmo. Vamos ao próximo então, PC. Que é a cotovelada do Matheus Martins no Cano, né? Dentro da área, algo que seria pênalti, né? É isso, chamar a atenção primeiro para o posicionamento do Wilton Sampaio, né? Vou até pedir para na hora do contato, se a gente puder parar, por favor, na hora do contato, pode voltar só um pouquinho, por favor, lá, na hora do contato, chamou o posicionamento. O Wilton, ele está lá analisando a disputa na área, ele vem se movimentando, claro que a gente não tem uma imagem ali no ângulo dele, mas o importante salientar nesse lance é que o tempo todo o Wilton, ele está verbalizando, ele está sinalizando, e está verbalizando. Agora sim a gente pode seguir, por favor. Tem a ação do Matheus Martins, o Wilton, olha só como ele vai correndo, está sinalizando nada. Volta só um pouquinho nessa imagem. Eu não sou especialista em leitura labial, quero até acompanhar depois aquele, eu não lembro o nome dele, que faz um trabalho... o Gustavo Machado. Né? Faz um trabalho bem legal, né, nas redes sociais. Eu quero ver depois essa leitura labial. Eu não entendo se o Wilton fala aí, olha, não foi proposital, ou se ele fala que não teve gesto adicional. Então, tem uma outra imagem que é fechada dele com o Cano, e aí dá pra ver melhor, que ele fala assim... não foi proposital. Eu fiz a leitura. Eu não sou o Gustavo Machado, mas eu li, Perfeito. Não foi proposital. Derrubamos o Gustavo Machado. Não precisa do Gustavo Machado, não, que ele é ótimo. É isso. Mas eu consegui, nesse lance, eu consegui dar uma identificação. Eu tive essa dúvida. No primeiro momento, estava achando que não era gesto adicional ou não foi proposital. Mas se a gente volta aqui na disputa, a primeira ação do Matheus Martins é uma ação normal de quem está disputando a bola. Inclusive, até se aquela primeira ação ele tivesse até tocado, tivesse um contato com o Cano normal, porque ele está chegando para proteção. Mas depois que ele já tem a bola dominada, que ele já fez essa proteção que é permitida pelo jogo, ele vai sair jogando, aí ele tem uma ação adicional, ele tem o gesto adicional. Olha só, ele tem o domínio da bola e aí tem um gesto adicional atingindo o rosto do Cano e para mim é uma ação faltosa. Por mais que o Wilton tá verbalizando que não é proposital, o ângulo dele também não favorece, entendeu? A gente trouxe aqui na semana passada, vocês até brincaram, outra recomendação, né? O Diniz brincou, mas a orientação de menos intervenção no VAR, mas é sempre importante o VAR analisar a questão de ângulo, porque se ele tem um ângulo que o Wilton não percebeu no campo, aí eu acho que sim, o VAR pode atuar. Por quê? Ele está até conversando, né? O que o Pedro Moreno chamou a atenção, que ele faz o gesto, que o braço está aqui numa posição normal, no primeiro momento da disputa. Mas depois daquele primeiro momento que ele já tem a bola dominada, ele tem sim uma ação adicional que atinge o rosto do Cano e para mim é uma ação faltosa. Na minha avaliação, uma ação que está na temeridade para cartão amarelo, não vejo como um gatilho, uma cotovelada violenta para cartão vermelho, eu vejo como um lance de temeridade, mas para mim falta, como foi dentro da área, pênalti e passível de cartão amarelo. Quase todo jogo a gente vê, se for uma simples mão no rosto, o jogador protegendo, botou a mão no rosto, a gente tem visto os árbitros marcarem falta e dar cartão amarelo para quem coloca a mão no rosto. Nesse caso, não é só nenhuma mão no rosto, né? Tem uma abraçada ali no rosto. Ele faz o segundo movimento, né? Porque se ele bate aqui no ombro e escorrega, às vezes, beleza, mas ele dá e dá o outro. Mas assim. eu acho que foi um pouco isso. Eu não sei se foi um segundo movimento, se foi isso e depois isso. Eu acho que ele vai na força e esse braço sobe e escorrega. Para mim é pênalti também. Podemos ver novamente. Até por causa do rosto, né? O que tem olha só, primeiro... ele sobe no segundo só movimento. Volta, por favor, na ação dele. Vamos voltar. O segundo movimento, Era evitável. Pouquinho antes. Aqui, pode seguir. Primeiro contato, por favor, a gente para.
parou aqui nesse primeiro contato. Eu acho aqui, se nesse primeiro contato ele está aqui e de repente escorrega e tem um contato normal, ele está na ação da disputa. Agora vamos para o segundo contato, que é direto no rosto. Aí não escorrega, olha só. O segundo contato é direto. É que eu acho que essa câmera em slow, ela tira um pouco o ideal seria a gente ter esse ângulo em play, que eu acho que a gente teria a sensação real. Mas assim, para mim é muito claro que ele não vai para tentar acertar, ele vai exatamente para proteção, mas assim, muito do que o Felipe falou, para mim é pênalti porque a gente aqui no futebol brasileiro, a gente convencionou que essa mão no rosto, seja mão, seja braço, é falta e cartão amarelo. Se esse lance tivesse acontecido no meio de campo, eu não tenho a menor dúvida de que o Wilton teria marcado falta, teria dado cartão amarelo pro Matheus. Eu acho que só vale fazer dentro da área é pênalti. Vale fazer uma observação, né, que a gente fala muito aqui no Brasil. Primeiro que é uma orientação que é da FIFA, né, é uma orientação passada pelos instrutores da FIFA, é uma instrução FIFA, por uma questão de cuidado com o rosto e a cabeça do jogador, pelo número de choques e concussão que aumentou muito no futebol. Então, hoje tem que ter uma outra maneira. Às vezes a gente debate muito, né, entre nós, com os jornalistas, também com os ex-jogadores, que defendem muito mais essa questão do movimento, que é normal, que faz para se proteger, mas a FIFA anda preocupada com essa questão do impacto na cabeça. Por isso até que permite a substituição por concussão. Então é uma orientação FIFA. Agora, o que o árbitro deve avaliar se o movimento do jogador, porque tem hora que vai atingir o rosto e não vai ser falta. Se ele tiver num movimento normal de disputa, ocupando o espaço, dominando a bola e atingir o jogador, mas se é naquele primeiro movimento que ele está chegando e atingir, se ele tivesse atingido o cano nesse primeiro movimento, ok. Mas o que passa e torna-se falta é justamente a ação adicional com a parte dura aqui no rosto do adversário, é por isso que passa assim. E a orientação é FIFA, mas a gente vê a marcação sendo feita completamente diferente no futebol europeu, nas grandes ligas europeias, do que é feito aqui no Brasil. Até porque aqui no Brasil, os jogadores têm utilizado isso como um artifício. Todo jogo você tem pelo menos 5, 6 fingindo toque no rosto e os árbitros marcando. E para mim o fingimento tinha que ser... simulação. Tinha que ser bonito. Exatamente. Concordo, porque às vezes como a interpretação não tem sido plena e correta, e principalmente com critério, então os jogadores passaram a simular qualquer contato no rosto, no peito, se joga, induzindo ao árbitro a marcação. Mas quando tem esse movimento aqui adicional no rosto do adversário, independentemente da liga do país, é sim uma ação faltosa. E aí, o Matheus correu um risco absurdo, né? Na verdade, né? Ele fez o pênalti. Ele já estava na bola, né? É muito claro esse lance. O VAR tinha que ter entrado. É um erro grave, eu acho, do árbitro de vídeo, né? Vamos a outro lance. Uma mão também na área do Fluminense, um toque no Bernal, né? Mas acho que estava numa posição bem... normal para o lance, né, PC? A gente não tem visto mais marcar esse tipo de pênalti. Já vimos num passado recente, mas hoje em dia não mais, né? Uma posição normal e ainda com a observação que essa bola vem de um companheiro, a bola é cabeceada pelo Antônio Carlos, é uma bola que está indo para baixo, né? Rápida, né? Rápida, inesperada, vem de um companheiro, uma bola que está indo para baixo e ele está com o braço ali numa posição absolutamente natural. Até tem um movimento para tentar fechar o braço ali, mas ela vem do companheiro de maneira inesperada e aí esse é um lance totalmente involuntário, uma bola na mão. E aí a decisão foi acertada. A bola vinda do companheiro e o braço abaixado não está tão colado e não precisa estar mesmo, mas a posição é absolutamente natural. Não tem... A bola quando vem de um companheiro, você só vai marcar o pênalti se ele tiver uma ação deliberada. A bola veio do companheiro e ele vai lá, deliberadamente leva a mão na bola e domina a bola com a mão. Nesse caso, quando ela vem de um companheiro, seu braço está numa posição, não precisa necessariamente estar colado no corpo. Ela vem e bate no seu braço. E ali a bola aí tem outro ponto. Lógico que pode ter gente que vai falar assim, é questão de critérios. Pode até ser que tem algum jogo, algum árbitro tenha marcado. Só que também a bola é muito perto, não tem o que o cara fazer. E ao mesmo tempo tinha mais jogadores do Fluminense. Então a bola também não ia cair no pé do Botafogo, não ia gerar algum tipo de perigo pro Fluminense. Tem nenhum impacto tático ali, né? Vamos ao lance, então, que decidiu o jogo, né? Em que o Felipe Melo ali, até que foi uma reclamação tímida, né? Se a gente for pensar que é um lance no fim de jogo que decidiu o clássico,
Até a reclamação dos jogadores do Fluminense foi tímida em relação à possível falta do Gregory no Felipe. Reclamou porque tinha que reclamar. Do jeito que ele entregou aquela bola ali. A própria reação do Antônio Carlos, que estava ali ao lado, também colabora, porque quando você tem um erro, se for um erro claro, numa jogada decisiva dessa, o natural é o time todo, né, se revoltar e ir para cima da arbitragem, mas a gente percebe que a ação do Gregory é uma ação normal, um contato lateralizado, é um contato de jogo. O Felipe Melo talvez não esperava aquela ação, essa pressão. Ele não estava esperando. Né? Pelo sentido dele ali com a bola. A hora que ele vê, ele diminui até um ritmo, ele não estava esperando. Não esperava essa chegada tão rápida, e aí tem que dar o ponto também positivo para o Wilton, para boa interpretação, porque é normal no final do jogo você dar aquela relaxada, você achar que já acabou o jogo, você relaxa, perde a concentração, e aí você não consegue ter a capacidade ali da interpretação, mas eu acho que ele reage muito bem. A ação do Gregory é lateralizada, esse é um contato absolutamente normal de jogo, ele toma a frente, ele inclusive chega com a perna à frente, toca na bola, e o contato ali é absolutamente normal, gol legal, uma boa decisão da arbitragem, uma roubada de bola ali limpa, contato lateralizado, sem carga faltosa. E você pode ver até depois com o Fábio, né? Ele dá o carrinho e depois... ainda retira, teve o cuidado também grande mérito, lógico, a falha do Felipe ali, uma felicidade, grande mérito dele, porque ele não seria nem comum o cara que estava ali na posição dele ir lá, e ele acreditou. Maravilha, PC, é isso, hein? Maravilha. Obrigado, PC. Amanhã tem... Deixa o Botafogo com 6 pontos de frente para o Palmeiras. O Palmeiras amanhã enfrenta em Brasília, com mais de 60 mil torcedores, estádio dividido, o Vasco. Então, assim, jogou a pressão para cima do time do Abel. Jogou a pressão para cima do time do Abel, que não vai ter o Estevão, que é um jogador importante. Só, né? Exatamente. Você toca num ponto importante que eu acho que, de repente, para a gente começar a analisar o campo, né, o enfrentamento em si, que é a questão do Fluminense. O Fluminense não tinha dupla de zaga, que acho que é um ponto importante para a análise. O Fluminense não coloca o centroavante que vem jogando, promove o retorno do Cano como titular, e ainda assim, eu esperava um enfrentamento mais desigual, pelo que a gente tem visto desse Botafogo, de intensidade, de não desistir de bola. Mais favorável ao Botafogo. Mais favorável ao Botafogo. E aí eu queria que vocês desenhassem esse campo para mim, assim, por que isso não aconteceu? Tem a ver com preservar essas peças? Porque os dois estão divididos em competições, né? Tem vários motivos, mas eu acho que o Botafogo foi melhor do que o Fluminense no jogo. Foi, fato. Eu me acho. E o final do jogo gritava isso. O Botafogo pressionava, empurrava o Fluminense. A partir da metade do segundo tempo, foi mais time em campo. Talvez não tenha sido, no primeiro tempo, tão forte quanto foi, por exemplo, contra o que não conseguiu fazer o gol, contra o São Paulo, contra o Corinthians, contra o Palmeiras na Libertadores. Teve um momento no segundo tempo que a impressão era que o Fluminense estava feliz com o empate, né? Satisfeito, né? E o Botafogo... Porque tal era a volúpia do Botafogo que o Fluminense conseguindo se manter. Tanto que quando sai por lesão, aliás, aguardando as notícias sobre o Nonato, né? Perfeito. Quando sai o Nonato, aos 45 do segundo tempo, o Mano coloca o Felipe Melo. O Nonato não é zagueiro. E ele acaba pagando por essa, vou usar uma expressão aqui, caretice. Foi careta, ele, vamos segurar aqui, saiu um volante, eu boto um zagueiro para segurar. Mas eu não coloco nem 0,1% a derrota na conta do Mano. Por que não? Porque esse é assim, eu não sou a pessoa de achar o herói e o vilão no jogo sempre. Não estou colocando isso, não. Mas hoje que o Fluminense, inclusive em cima do que foi colocado, acho que o Fluminense estaria satisfeito com o empate. Quando ele perde um jogador de meio, coloca um zagueiro, ele quer segurar o resultado. Ele está satisfeitíssimo com o empate. Tudo bem, mas ele não segurou o resultado por um erro que não passa pela escolha do técnico coletiva. É um erro individual do Felipe. Passa pela escolha pelo Felipe Melo. Um jogador que praticamente não tem jogado, completamente sem ritmo de jogo, um jogador que está vendo sua carreira se aproximar do fim, a verdade é essa. Normal. Não tem a competitividade e a intensidade física que o Botafogo tem. Ele perdeu a bola na intensidade física. Perfeito. O Gregory, que começou jogando, estava mais de 90 minutos em campo, se impôs, foi mais rápido que ele, se antecipou a ele e roubou a bola. Eu acho que ele complicou o que estava simples. Mais uma questão. Muito mais de escolha do que uma questão mais física. Um fator.
Eu consigo entender vocês dois. Porque, assim, se o Felipe Melo está em fim de carreira, a gente não pode negar toda a experiência que ele tem. Entrar num jogo faltando tão pouco tempo, não consigo considerar um erro do Mano. Mas olha a pressão que ele estava sofrendo ali. Sim, e eu entendo também o que diz o Eugênio, no sentido de, assim, chamar o time para si, que é uma característica do Mano, né? Eu consigo entender tanto o Eugênio quanto o Birner. Sim, uma opção mais conservadora. E o Felipe Melo, respeitando a importância dele, dentro do Fluminense, até campeão da última Libertadores, você tem uma queda de nível muito grande nessa temporada. Ele é praticamente a quinta, sexta opção da zaga hoje. Sim. Tanto que você teve uma zaga reserva, né? O Fluminense não teve o Thiago Santos, que foi um grande achado. Tá jogando muito bem na zaga ali com o Mano. E não teve o Thiago Silva. Recuperando pro jogo de quarta-feira. O Inácio... Lembrando que com o Mano, os zagueiros, ou os volantes, mas no caso o zagueiro Felipe, tende a jogar com uma proteção muito maior do que jogava no tempo do Diniz. Muito, mano. Ou seja, deveria ter facilitado para ele. Facilitou muito até a vida do Thiago Silva. Sim. Se fosse no Fluminense do Diniz, ficaria mais exposto. O gol é o retrato do que era aquele final do jogo. Era o Botafogo mordendo inteiro, né? nos acréscimos. Esse é um ponto que eu acho que é importante. Por isso, Mano não podia ousar naquele momento. A escolha conservadora ficou correta. Talvez por isso ele devesse ousar naquele momento, tirar o jogo da pressão e não colocar um zagueiro lento, que tem uma personalidade forte, que vai arriscar uma jogada especial. Realmente não sou dono da verdade, mas discordo da sua opinião. A gente tem maneiras diferentes de encarar a situação. Nesse momento, eu acho que nesse momento você tem que botar em atacante. Eu acho que esse... jogou, no mínimo, um jogador de meio, para poder ter a bola mais à frente. O zagueiro vai ficar apertado lá atrás para sair. Eu acho que o gol tem uma falha nítida individual. Perfeito. Mas o gol também traz uma característica desse Botafogo, que é... Esse time joga em outra rotação, gente, na parte física. Ele é um time que ele é formado, o perfil do elenco ele é formado por tanques. E por mais que hoje não tenha feito 90 minutos nessa rotação, cresce no jogo quando entra um jogador. Mas quando ele vira a chave, quando ele pisa no acelerador ou passa a quinta marcha, será o que a gente vai falar? É difícil segurar. A gente está falando aí de um lance no final, mais uma partida monstruosa do Gregóry. Sim. 5 desarmes, jogador que circula o campo inteiro, é muito dominante na marcação. Já era assim na época do Bahia. E no Botafogo voltou e está sendo, né, um pilar desse sistema defensivo. No momento que encontra a forma física é difícil. É impressionante. É o ritmo dele. Você vê assim, praticamente no último lance da partida, o time subindo a pressão. Sim. E ali você tem ambição, uma mentalidade vencedora que está presente hoje dentro do projeto, e aí por todo o investimento, como o clube foi transformado com o Textor, um grande trabalho também do Arthur Jorge, que colocou isso na cabeça de um Botafogo que estava jogando fora de casa. Por isso que a discussão do jogo do Morumbi, da Libertadores, foi 0-0 no Newton Santos, mas esse Botafogo tem potencial para fazer um grande jogo fora de casa. Ele não modifica a característica dele. Certeza. Então, assim, é um time muito forte, em todos os sentidos, muito completo. É tão forte que a Dani destacava na abertura que o Botafogo fez um jogo abaixo do nível Botafogo. Mesmo assim foi superior. Superior e jogou bem. Mais no segundo tempo, eu acho. Eu acho que fez o jogo inteiro um jogo bom. O Botafogo, essa é uma coisa assim que dá ao Botafogo argumentos muito fortes para as disputas que tem na temporada, principalmente na disputa de pontos corridos. No mata-mata a coisa é muito mais cardíaca, de um segundo para o outro. E o que eu vou falar, obviamente, o final do jogo contra o Palmeiras contrapõe, mas o restante dos jogos, em muitas rodadas e muitos jogos, reafirma. O Botafogo, quando joga mal, a oscilação dele é menor do que a oscilação das outras equipes. Você pega o Flamengo, por exemplo, que é um time muito técnico, que tem o senhor elenco quando joga mal. Aí que aparece buraco na defesa. Né? Sim. Aliás, tem sido inconstante o time até quando joga bem dentro da partida. Tem buracos na defesa, você vê os jogadores de alto nível caírem muito de rendimento. Fisicamente o time vai desmoronando aos poucos, né? Vai perdendo força. Só para reforçar o que você está falando, a última derrota do Botafogo foi contra o Juventude. O jogo que o Botafogo poupou. O Juventude abriu 3-0. 3-0. E aí o Botafogo conseguiu fazer um 3-2 e quase empatou. Só para, assim, quando o Botafogo não tá no seu dia, a oscilação dele é uma oscilação muito competitiva ainda.
Mas eu acho que ao contrário do ano passado, o Botafogo agora, ele tem uma capacidade de reestruturação dentro da própria partida que a gente não via, né? E óbvio melhor, que isso está aceso também, acho que mais até no entorno do que efetivamente no campo. E aí, Eugênio, talvez isso passe, você elogiou o Luiz Henrique. Fora de série, fora da curva, hoje mais uma vez chamando a atenção para si. O Botafogo poupa peças no jogo de hoje, ele troca laterais, ele coloca o Tiquinho em vez do Igor Jesus, que para mim talvez seja a maior distância dentro dessas trocas feitas hoje, por uma questão física também, o Tiquinho ficou muito tempo sem jogar. Mas quanto que ter esse elenco e ter essas peças bem treinadas está ajudando nessa construção, porque assim, o Marçal era para ser terceiro lateral, o Cuiabano machucou, o Alex Telles entra, joga, mas o Marçal, quando precisa, vai lá e faz o que tem que ser feito. Mas aí passa por várias questões, né? Estava até conversando com meu filho hoje, quando a gente viu a escalação, e ele falou, eu falei, saiu fulano para entrar esse crânio, no Botafogo. Ele, pai, esses caras todos que entraram eram titulares ano passado. Adrielson, Tietê, Tiquinho, jogadores que foram titulares hoje, que não têm sido, mas que ano passado eles formavam uma base do time titular. Para você ver a diferença de um ano para o outro. Então, é claro que o Textor, quando o Botafogo perde um jogador, ele vai, ao invés de recompor o elenco com um jogador no mesmo nível ou inferior, ele busca um melhor. Só vê a lateral direita. Saiu o Damian Soares, ele busca o Vitinho. Muito mais jogador. Sabe, ele vai buscando jogadores, Botafogo, né, mas com o investimento do Textor, que vão melhorando o nível técnico da equipe. E tem um outro porém, que é a gestão de elenco feita pelo Arthur Jorge. Ele roda o time. Ele não tem vergonha nenhuma de rodar o time. Claro que ele tem um time titular, mas primeiro, esse time titular, ele está sujeito a mudanças. Não tem contrato com ninguém. O Igor Jesus agora é titular e não o Tiquinho. Chegou no meio da temporada, estava lá o Tiquinho, tinha o Júnior Santos que se machucou e tal. Sim. Mas dentro de campo entrou e mostrou, ele é o titular. Mas você sabe que se ele sair, você tem um jogador que ano passado foi o craque do time, no banco de reservas, que é o Tiquinho. Então, e ele gira. A lateral sempre troca. Tanto que a gente tinha dúvida na quarta-feira quem seriam os laterais contra o São Paulo. Se jogaria o Vitinho ou o Matheus Ponte de um lado, né? O Roberto entrou várias vezes falando sobre isso. Sim. Do outro lado, se jogaria o Alex Telles ou o Marçal. Por quê? Porque está todo mundo em ritmo de competição. Isso é fundamental. Você deixar o elenco na ponta dos cascos e, acima de tudo, motivado. Quando você define um time, ainda mais para uma equipe que disputa vários campeonatos em alto nível, você define o time e estabelece que aqueles caras vão ser os titulares, não aconteça o que acontecer, os que não jogam, eles vão perdendo a motivação. Para que eu vou me esforçar? Porque o fulaninho está na minha frente, eu não vou jogar mesmo. Então, são situações que o Arthur Jorge está sabendo lidar. Está sabendo conduzir de uma forma muito profissional. Acima de tudo, é o profissionalismo. A coisa é gerida de forma profissional. E o resultado aparece. Eu acho que tem uma coisa do Luiz Henrique, quando você fala do destaque, é bom que a gente pontue. A gente tem poucos jogadores no futebol brasileiro que conseguem atuar nas principais ligas em time que disputa vaga em torneio continental. Não estou nem falando de disputar de títulos. Eu acho que o Luiz Henrique, por exemplo, seria titular do Betis. Você diz numa comparação com a Europa? Sim. Eu acho que ele seria titular do Betis. Às vezes joga o Fornaus, às vezes joga o time Ávila. Ele deveria ter tido mais minutos até. Assim, o Rui Bal já chegou a jogar ali, que é um polivalente. Eu acho ele mais jogador que todos esses, principalmente como atacante. Só para fazer uma ponderação, eu acho que tem pouco porque eles saem muito cedo. Porque a gente tem vários que saíram recentemente daqui que são titulares em times europeus, sim, né? mas falando atuando aqui. Sim. E isso já dá uma diferença muito grande, porque você fala do Luiz Henrique, você fala de técnica e fala de parte física. Também ele tem os dois quesitos. E noção tática, de recomposição. É um jogador que ele é fora da realidade do futebol brasileiro. Tá? Aí você tem outros vários jogadores. O Igor Jesus é um jogador também que... Sim, eu acho que... Para mim, é a maior surpresa dessa janela de contratação. Você acha? Acho. Em termos de custo e entrega, de pompa e entrega, para mim é. Eu concordo com a Dani, porque o Botafogo foi buscar um jogador sem grife. Sim. Não era um jogador conhecido do grande público. O jogador que era do Curitiba foi pro mundo árabe, né? Não lembro agora qual clube que ele estava.
o nível do Igor Jesus, e a gente estava falando da concorrência com o Tiquinho, que foi muito bem, principalmente no primeiro turno do ano passado, o nível do Igor Jesus está aqui. O do Tiquinho está aqui. O Tiquinho não está conseguindo acompanhar. Então foi sim uma grata surpresa. E aí é um trabalho também de um projeto que tem uma rede de captação de olheiros que consegue achar jogador. Consegue ter a criatividade para buscar esse jogador. Jogador que se encaixou muito bem nesse modelo de jogo do Arthur Jorge, não só por conta dos gols, mas ele sai muito bem da grande área, jogar de costas, fazer o pivô. Hoje nem foi titular, mas ele entra também para encorpar no segundo tempo. Foi importante também para o Botafogo encurralar o Fluminense. É um jogador que eu não entendo por que o mercado brasileiro não valorizou mais o Savarino depois da passagem dele pelo Atlético. Porque ele sai e vem o Pavon. É muito óbvio que o Savarino é muito mais alto que o Pavon. O Savarino faz diversas funções em campo, pode jogar de ambos os lados, pode jogar por dentro, marca muito. Eu vou te falar, ele foi barato. Então eu não entendo isso. Ele foi um jogador barato para o Botafogo. A gente fala muito sobre investimento, né? Você tem a discussão do fair play financeiro aí, né? No momento acontecendo. O Botafogo conseguiu, e aí eu acho que por muita competência, ele tem um investimento alto no Almada, ele tem um investimento alto no Vitinho, no Luiz Henrique, mas o Botafogo conseguiu jogadores, alguns a custo zero, livres no mercado, conseguiu assinar pré-contrato, então você mostra pelo menos um bom mapeamento e um bom conhecimento de mercado para você conseguir boas oportunidades. E, por exemplo, um Savarino, que era um jogador que se destacou muito no Galo, muito bom jogador, versátil, pode jogar pelo lado, pode jogar por dentro, muito importante para o funcionamento do time do Arthur Jorge, 13 milhões de reais. Exatamente. Eu ia brincar, eu ia falar, sabe quanto custou o Savarino? Quantos outros clubes do futebol brasileiro contratam jogadores gastando muito mais que não entregam nem parecido com o que o Savarino entrega? Parecido. Todo mundo que tem, eu acho. E aí, vocês falando do Savarino, eu fico pensando também na estratégia de jogo do Arthur para essa partida de hoje, assim. Quando você tem o Luiz Henrique em campo, até pelo tanto que a gente está elogiando ele, né, Eugênio? Você tem muita expectativa de construção de jogo pelo lado direito. Tudo bem, ele se mexe, né, obviamente, mas você tem a expectativa de construção por ali. Durante boa parte do jogo hoje, o Botafogo construiu as suas jogadas pela esquerda, com o Savarino, que cai para o meio, que volta. Mas eu fico pensando, quanto isso tem a ver com a formação efetiva do Botafogo ou quanto isso tem a ver também com um momento diferente do Fluminense. Porque ano passado, o Samuel Xavier era um dos homens de confiança, pelo menos do Diniz ali, para fechar aquele lado direito junto com o Arias. Hoje, outro cenário, tudo bem. A gente não está falando de um time titular. Mas hoje, mesmo tendo o Marcelo, que é sabidamente um jogador mais lento do outro lado, muitas vezes se preferiu construir por ali e encarar aquele lado que tem o Samuel Xavier. Porque o Botafogo não se prende a repetir o lado ou as situações de jogo. É um time que o próprio Luiz Henrique vira e mexe, está na ponta esquerda também, o Savarino sai da esquerda, vai para o meio, do meio vai para a direita. Hoje quem ocupava mais a esquerda era o Matheus Martins, mais fixamente, né? E o Savarino ele se perdeu mexendo uma como bola, sempre, que ele né? se enrolou com a bola toda ali, numa jogada que veio da direita, foi impressionante aquilo ali. Talvez o Matheus Martins, um jogador que ainda não tenha dado uma resposta dentro do que se esperava em relação aos reforços do Botafogo. Mas não dá para acreditar ao Marcelo ou ao Samuel a questão do Botafogo escolher o lado do campo, não. Muitas vezes isso acontece por onde está começando a jogada. Eu acho que essa é a grande questão. Porque e aí tem muito a ver com o bom posicionamento defensivo do Fluminense que impediu que isso acontecesse muitas vezes. Se você começa uma jogada do lado esquerdo, traz a marcação adversária para o lado esquerdo e deixa o outro lado um pouco mais desguarnecido, com o Luiz Henrique ali, se você cria um mano a mano do Luiz Henrique contra o Marcelo, é muito cruel para o Marcelo. Sim. Fisicamente, é muito cruel para qualquer um, né? Especialmente para o momento de carreira do Marcelo. Aquela jogada que ele vai com e o Botafogo balança as defesas adversárias constantemente. Ele faz muito bem essa inversão. Fez uma boa partida. Sim, mas assim, ele não consegue de jeito nenhum parar o Luiz Henrique naquela jogada. Não tem como. Não consegue parar. E ele é forte. Ele não consegue parar. E é uma jogada um pouco mais para a esquerda, mas é muito disso. Muitas jogadas aconteceram em cima do que o Birner estava colocando. Sai da direita e inverte a bola para a esquerda. Você gira a jogada para o outro lado e aí aparece o espaço para que alguém ataque. Bom, é isso, pessoal. O PC conseguiu falar que esse lance aqui foi sem querer, que ele não teve intenção de pisar no Matheus Martins. Mas é isso, né? A TV brasileira é o PC de Oliveira, que tem espaço nesse lixo que é o Grupo Globo de televisão. Mas a gente traz aqui pra vocês, mesmo que alguns não gostem, a gente traz para mostrar que absurdo que é esses caras comentando futebol. A bancada conseguiu ser imparcial ali e dizer que isso foi para vermelho, mas o PC, né? Amiguinho da Abrafute, né? Amiguinho da
ali da Associação de Árbitros do Brasil, né, que odeia o Botafogo por causa do Textor, então ele tem que sempre falar contra o Botafogo. É isso, pessoal. Vitória maiúscula. Nem sempre a gente vai jogar bem, mas mesmo quando não jogar bem, quando jogar mal tem que ganhar os jogos, porque campeão é assim. E ontem foi um exemplo disso. Não jogamos tão bem, mas ganhamos o jogo com time misto, time quase reserva, ganhamos o clássico. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no nosso canal. Notícia do Fogão. Eu sou o Rafael, fico por aqui e até o próximo vídeo.